O julgamento de uma disputa. Certa vez na China, numa região conhecida como Linhuai, havia um artesão, havia um vendedor de sedas, havia um vendedor de tecido de seda que estava carregando tecido de seda. E quando carregava esse tecido de seda, começou a chover fortemente. O vendedor de tecido de seda abriu o tecido de seda e se abrigou nesse tecido de seda, para que pudesse ficar refugiado dos pingos de chuva e não se molhasse e não ficasse gripado, não pegasse um resfriado. Pouco tempo depois surgiu uma pessoa que procurou se abrigar junto a esse vendedor de tecido de seda. Logo depois, quando estava acabando a chuva, o espertalhão tentou reclamar após o tecido de seda, dizendo que o tecido de seda era dele. Que confusão! Uma terceira pessoa, conhecida como Sue Suan, vendo a briga, vendo a disputa, procurou resolver da seguinte forma. Ele cortou o tecido de seda em dois pedaços, deu para o verdadeiro dono e deu para aquele que dizia que era o verdadeiro dono. Só que ele não sabia realmente que era o dono verdadeiro. Como resolver isso? Ele esperou e aguardou a definição dos juízes de cada um. Um deles reclamou e não ficou satisfeito com a resolução do litígio. Ele reclamou: como que eu posso ficar com essa metade do tecido de seda, sendo que todo tecido de seda é meu? E o outro ficou sorrindo, ficou gargalhando, ficou tirando onda, porque conseguiu se aproveitar de uma parte que não era dele, que nunca foi dele. Com a decisão, diante dessa situação, analisando a personalidade e a tomada de atitude de cada um, Sue Suan tomou a seguinte decisão: prendeu o trapaceiro, aquele que se conformou, que ficou contente com a metade do tecido de seda, e dessa forma resolveu a contenda, o litígio, colocando o culpado no seu devido lugar. Essa historinha chinesa é importante ser analisada porque existe no nosso país, no Brasil, por exemplo, aqueles que se aproveitam dos inocentes e aqueles que detêm realmente o direito de ter as coisas. Como está a classe política do nosso país, por exemplo. A classe política do nosso país se sente orgulhosa, vitoriosa em ter acesso ao poder e poder brincar com os impostos, com as taxas, da forma como eles decidem melhor para si. Além de brincar com as leis, legislando sempre em causa própria, enquanto aqueles que estão fora do poder são vitimizados, são discriminados e não fazem parte dos privilégios, sendo um bando de palhaços que são sugados, parasitados pela classe política brasileira. Então, quando você tem consciência de como definir o verdadeiro julgamento, você consegue separar o joio do trigo. E não se confunde em saber quem é o justo e do injusto. Sabe separar um do outro. Então, essa historinha era importante ser dita para que os próximos julgamentos precisam ser feitos com mais sabedoria, para você não cair na armação, para você não cair na falcatrua das falsas pessoas, dos lobos vestidos em pele de cordeiro. Então era isso que eu tinha a dizer e tenha uma excelente noite. Fui!